Pessoal, alguma dúvida? Então, hoje é dia 19, né? 19 de agosto. Estamos nos encaminhando para encerrar o primeiro ponto, que é a reflexão sobre o conceito de filosofia. Nós estamos fazendo uso dessa discussão para chegar no conceito de ciência do direito. Uma premissa que a gente tem, que eu trabalho com vocês, é que a filosofia é a origem da própria ciência. E o que está aí pensado é que a filosofia é uma postura, é uma posição daquele que duvida, daquele que questiona os sentidos, o conhecimento sensorial. Então, deixando isso mais claro, a maneira mais imediata, a maneira mais próxima da gente aprender alguma coisa é realmente vendo, tocando, mexendo. Então, existe sim uma sabedoria que é sensorial. Existe um conhecimento que é o conhecimento vivido. Porém, e esse é o ponto, as experiências, elas têm os seus limites. E, em algum momento da história, a humanidade se apercebeu disso. Que o conhecimento sensorial, ainda que ele seja muito imediato, então a Yasmin está com problema na internet. Se ela não conseguir, depois vai ter a gravação para poder acompanhar. Tá? Tranquilize a Yasmin, não precisa socar o computador, nem se desesperar. É por isso que a gente grava, porque a gente sabe que existem essas dificuldades. E também a gravação fica disponível, mesmo para aqueles que participaram agora, né? Vocês estão aqui agora. Se quiser revisar alguma coisa depois, a gravação também serve para isso. E como eu dizia, então, em algum momento, os gregos... A gente fala dos gregos porque é esse o registro que temos. Hoje a gente já duvida até que seja um fenômeno dos gregos. Provavelmente os egípcios antes, ou mesmo os babilônios antes, eles também já tinham esse tipo de discussão. Mas o que chegou para a gente é a questão dos gregos. Eles, ao perceber o limite do conhecimento sensorial, eles inauguraram o que a gente chama de filosofia, que é refletir mesmo o que se conhece, confrontando o que é experimentado com o seu entendimento. Surge aí até a palavra crise, ou a palavra crítica. O que é a crise, o que é a crítica? Nessa origem dos gregos, expressa o confronto, a verificação daquilo que é visto, daquilo que é experimentado, com aquilo que é entendido. Aí você tem uma crise. Sabe, coisa assim. O sorriso. A pessoa está sorrindo, mas não se comporta de modo feliz. Então, tem algo estranho. Né? Ou aquela famosa expressão lágrima de crocodilo. Supostamente, lágrima é um alívio, né, para alguém que está sob forte tensão emocional, a lágrima. Né? E a gente fala da lágrima de crocodilo porque o crocodilo ele lacrimeja quando ele está mastigando. Não tem nada a ver com emoção. Por isso que é lágrima de crocodilo. Né? E por que ele lacrimeja? Porque o movimento da mandíbula parece que pressiona a glândula lacrimal. E aí, então, o que isso revela? Que, às vezes, aquilo que você está vendo, o crocodilo está chorando.
E aí a gente pensa, se ele está chorando é porque ele está triste. Pode não se confirmar. Ele está chorando porque está mastigando. Não está triste. Mas a gente tinha aquele preconceito pronto de que lágrima é um sinal de emoção. É um preconceito que, passado pela análise intelectual, experimental, até, por que não, né? Dissecando um jacaré, a gente percebe como é que é a organização dos seus órgãos, né? Das suas glândulas e tal. E aí? Bom, o que isso tem a ver com direito? Bom, isso tem a ver com direito que, como qualquer conhecimento, qualquer fenômeno que a gente se põe a refletir, existe sim no direito algo que é visível e existe no direito algo que é compreensível, o entendimento daquilo que você está vendo. E isso que é o início da aula de hoje, porque essa ideia, na verdade, a gente já desenvolveu. Até agora, se pareceu que tinha alguma coisa nova, talvez porque eu me esforcei para falar diferente, algo que a gente já estudou, tá? Então, para começar, na aula passada até a gente não chegou, eu tenho um vídeo que está lá no canal do YouTube que eu acho que a gente não chegou a assistir, que é o conceito de filosofia do direito, de um professor da UFSC, que me deu aula, que é o Delamar Dutra. Eu vou compartilhar a tela e fica o convite, né? Quem quiser se inscrever lá no canal, tem esses e outros vídeos lá. A gente tem que ir aprendendo essa dinâmica, né? Embora me disseram que a geração de vocês gosta mesmo do TikTok, a geração de vocês fica entre TikTok e Instagram, né? O Guilherme ri. Vai rindo, Guilherme, você vai ver. Se você não criar um perfil no TikTok, você não existe. Mas é muito para mim. TikTok é muito para mim. O Instagram já é algo. Quem entrar lá no meu Instagram vai ver que eu pouco ou quase nada posto. Eu tenho Instagram para poder assistir os vídeos das minhas filhas. Que são lindos, assim, são muito criativos. Mas eu mesmo não consigo fazer vídeo de nada. Conteúdo jurídico no TikTok. Olha, Bia, você vai ter que, então, roteirizar. Eu vou ser o ator, mas eu não entendo a dinâmica. Sabe? Segundo a minha filha, eu tô além da geração cringe. Porque o cringe é o que assistia ou gostava lá do Friends, né? E cá entre nós, o Friends já era uma coisa meio novinha para mim. É isso aí. Quando a gente voltar para o presencial, tá combinado, nós vamos fazer uma dancinha para comemorar a volta do presencial. E aí, nossa, nós vamos arrebentar a internet. Direto da UEL, vai ter que ter passinho. Lógico que eu não vou conseguir fazer nada. O passinho para mim é mover os dedinhos, assim, ó. Movendo o dedinho, ó, o Giovanni tá dando um passinho. Agora, olha lá, o Andrei não quer fazer passinho. Andrei, deixa de ser chato. Deixa de ser chato. Nós vamos ficar 6 meses para voltar. Não, para com isso. Para com isso. Você não pode. É modernidade, cara. Você vai ser juiz um dia e vai dar sentença pelo TikTok. Vai por mim. O judiciário... Não, mas aí também malemolência não, né, Guilherme? Fala pro teu pai que você está aí com malemolência. Não é assim que funciona também. A gente começa, fala da passinho, já quer malemolência. Tem nada disso. Vamos botar ordem na bagunça. Mas, sim, eu comecei a compartilhar a tela e não levei adiante, né? Tá certo. Olha lá, o Guilherme já tem fã no TikTok. Pelo jeito, ele tem TikTok. Olha lá. E ainda tem passinho do Guilherme no TikTok. Eu vou ter que entrar lá.
Eu vou ter que entrar. Bom, mas não é agora, não. Agora nós vamos para cá. Então, tá aqui. Só... Olha lá, ó. João Lucas diz que tem. André, eu também sou da antiga, mas a gente não precisa parar no tempo, entende? Olha lá, só paga mico. Não, fica tranquilo. Pelo que eu percebi, tem um pessoal aí que tem malemolência. Olha lá, Giovana, você não está entendendo. Ó, Macarena é assim, Macarena. Pronto, ó, dancei Macarena. Eu e os meus 2 dedinhos, eu vou fazer toda a diferença no passinho. O João Lucas requebra, né? Então, eu quero ver tudo isso. Não é pagar mico, Andrei, você vai estar escondido. Cara, eu sou gordão, grandão. Você fica meio assim do meu lado, tá? Você vai ver que eu vou cobrir o tempo. Olha lá. Não, ninguém grava, não. A gente coloca lá um tripé, prende a câmera no tripé. Isso, você fica no fundo, entendeu? Exato, é a ideia. Mas vamos organizar a confusão aqui. Senão o Delamar não vai aparecer e ele está ali ansioso para aparecer. Como a gente disse, respira todo mundo, é depois. Isso, é depois. Eu vi que tem bastante gente aí pronto para organizar. A Giovana disse que organiza, a Alane já está com a coreografia na cabeça. Vai dar tudo certo. Só precisamos conseguir reabrir as aulas. Mas, então, como eu antecipei, a filosofia é uma postura, né? A filosofia é uma busca, ela própria, a filosofia, ela própria não cria nada, mas das dúvidas filosóficas resultam o impulso da busca pelo conhecimento, entendeu? A importância, porque, assim, o que levaria alguém a buscar o conhecimento? Né? Você tem que realmente possuir um questionamento. Sem o questionamento não há busca do conhecimento. Nesse passo, a filosofia evidencia a distinção entre os sentidos e o entendimento. As corujinhas que estão aí revelam. A ética é o estudo do justo. A epistemologia é o estudo da própria ciência, do método, das formas da ciência. A política é o estudo daquilo que orienta a vida pacífica, consensual, a vida em comum. A metafísica é a reflexão quanto ao que transcende o físico. Deus é um problema metafísico. A lógica é o estudo das regras do pensamento correto. A estética é o estudo do belo. Poderia incluir aí a bioética, que é o estudo da saúde, das questões que permeiam a ideia de saúde, né? Então, o caminho do conhecimento sensorial, ele é bem resolvido de modo descritivo, resultando na compreensão. Compreensão é algo objetivo, compreensão é algo do fato. O outro caminho, o caminho do entendimento, é o caminho da razão que busca o exercício do intelecto, né? Então, assim, existe um conhecimento objetivo, existe um conhecimento subjetivo. De um lado, se tem a filosofia e a reflexão sobre os conceitos, buscando o entendimento, sobre aquilo que se pode dizer a respeito dos fenômenos. A ciência, que é o que a gente vai ter mais claro no ponto 2,
A ciência do direito é o desenvolvimento daquele conhecimento que vem da experiência, do conhecimento que resulta de algo que é vivido. Então, a experiência concreta, vivida no mundo real, e o conhecimento que advém daí. E, através dos tempos, a humanidade, então, ela variou. No mundo grego, os clássicos, eles buscavam o conhecimento de uma maneira abstrata. O mundo medieval tentou significar a verdade, o conhecimento, relacionando isso com Deus. A modernidade transferiu aquilo que era buscado em Deus, a modernidade relacionou com a ciência. A gente é herdeiro dessa tradição. Estamos na pós-modernidade e parece que o YouTube, né, vem substituir o próprio estudo organizado das coisas. Muito bem. Então, filosofia do direito é a filosofia aplicada ao direito, igual a ética é a filosofia voltada à justiça, igual a metafísica é a filosofia voltada ao que é sobre-humano. Aí está professor Delamar Volpato Dutra. Delamar, o que é filosofia do direito? A filosofia do direito é um dos ramos da filosofia clássica que já pode ser encontrado, por exemplo. Professor, Opa, desculpa diga lá. interromper aí, mas é que tá muito baixo. Não sei se é só para mim, mas não tá dando para ouvir. Vou tentar aumentar mais. Fazendo favor. Muito obrigado. Por nada. Vamos ver. E aí, se tiver inaudível, muito baixo, é só me avisar, a gente aciona o plano B. Acho que talvez até dá para pôr legenda, né? Deixa eu ver. Não está deixando pôr legenda, não. Vamos ver se o volume melhorou. Ah, deixou, hein? Não, não deixou, não. Então tá. Vai lá, Delamar, tenta de novo. Até conseguir. Quem sabe faz ao vivo. A filosofia do direito é um dos ramos da filosofia, um ramo clássico, que já pode ser encontrado, por exemplo, em Platão, com a sua obra Das Leis, e mesmo durante a filosofia medieval e os autores clássicos da Idade Moderna e Contemporânea, como Kant, Hegel e outros. A filosofia do direito pretende analisar o direito, naturalmente, a partir de uma perspectiva filosófica. E isso pode significar, no primeiro momento, uma análise do direito nos seus vários ramos, e nesse particular não se distinguiria muito de uma teoria do direito, onde se estudaria o direito público, por exemplo, o direito privado. Esse tipo de estudo pode ser encontrado, por exemplo, na obra de Kant sobre a doutrina do direito, e mesmo na obra de Hegel sobre os princípios da filosofia do direito. Um outro questionamento que se pode fazer ao direito, sob o ponto de vista da filosofia, é o que é o direito e para que serve. Na resposta à primeira questão, há que se distingui-lo da moral, e, nesse particular, a filosofia kantiana é importante para
operar essa distinção, porque pode-se estatuir que o direito é uma legislação exterior, ou seja, ela não atinge a liberdade interior da pessoa, apenas cobra a conduta exterior, e a moral é uma conduta interior que cobra, juntamente com o comportamento externo da pessoa, a sua intenção, sua vontade boa, sendo inclusive mais importante esse segundo aspecto, que é a vontade boa. E para que serve o direito? Bom, há uma série de possibilidades. Uma delas é que o direito serve para tornar possível a convivência entre os homens, ou seja, para tornar efetivas certas regras e comportamento. Nesse particular, a moral também teria esse objetivo, se poderia dizer, mas ela é muito menos eficiente em fazer isso, exatamente porque ela não pode contar com uma coação exterior, coisa que o direito pode fazer. E o mais importante do ponto de vista da filosofia do direito é o estudo do direito sob o ponto de vista normativo. E, neste particular, nós temos duas possibilidades de resposta. Uma é aquela que vai tentar encontrar uma justificação para o direito de uma formulação substantiva, cujo maior exemplar desse tipo de empreendimento é o direito natural. Para o direito natural, o direito está justificado se ele atende a um conjunto de regras que estaria colado à natureza humana. Um exemplar desse tipo de teoria é a teoria de John Locke. Ainda uma justificação substantiva do direito poderia encontrar uma teoria dos valores, por exemplo, um conjunto de valores culturais, ou então em regras morais, como, por exemplo, na formulação kantiana. A outra possibilidade de uma justificação normativa do direito é, sob o ponto de vista processual. Ao invés de o direito se justificar por referência a um conjunto de regras substantivas, ele se justificaria através de um procedimento. Nesse caso, nós poderíamos ter, por exemplo, um procedimento democrático de construção de regras jurídicas e regras que brotassem desse procedimento trariam uma marca de legitimidade. Digo uma marca de legitimidade porque parece razoável pensar que mesmo uma regra que tenha nascido num certo procedimento, ela possa ainda ser injusta. O problema na resolução desse dilema de saber se uma regra que nasceu num certo procedimento correto é ela própria justa é qual seria o critério que nós teríamos para avaliar e justificar essa regra. Mas uma forma de solucionar esse dilema é dizer que, ao menos, as regras do próprio procedimento seriam uma espécie de critério a partir do qual se poderia avaliar se aquilo que resulta do procedimento é correto ou não. Portanto, regras que resultassem de um certo procedimento que fossem incompatíveis com ele, como, por exemplo, o procedimento democrático, poderiam ser consideradas incorretas ou injustas. No caso, a justificação processual do direito ela é uma justificação falível, né? E falível como qualquer empreendimento. E ainda a filosofia do direito, nos últimos anos, vem se dedicando ao estudo da jurisdição, ou seja, como nós podemos justificar uma aplicação correta das regras jurídicas. O que se falou até agora concerne a produção de uma regra justa, que, como nós vimos, pode ser tanto numa versão substantiva quanto numa versão processual. Passado esse momento da produção da regra, nós temos o momento da aplicação da regra. E no caso do direito, a aplicação da regra ela é tão importante quanto a produção da regra, se não mais importante, visto que a aplicação do direito vai dizer o direito para o caso concreto e não adiantaria você ter uma regra geral justa e uma aplicação injusta dessa regra. Nesse aspecto, nós temos duas possíveis formulações. Uma é aquela
defendida pelo positivismo, segundo o qual a aplicação consiste no processo de subsunção dos fatos a determinadas regras. Seria um processo simples e um processo mecânico que o juiz faria sem maiores problemas. E uma outra possibilidade de compreensão da aplicação do direito seria considerar essa atividade como sendo mais complexa, exigindo um empreendimento coletivo de aplicação da regra, de discussão, de considerar aspectos relevantes, não só sob a perspectiva de uma pessoa, mas de várias pessoas, de tal forma que a gente poderia ter uma espécie de aplicação mais democrática do direito e não presa tanto à capacidade de uma pessoa só. Como exemplares teóricos da posição positivista, nós temos aquela de Kelsen, que defende exatamente uma aplicação simples do direito, como aqui eu falei há pouco, e como uma interpretação mais complexa do direito, nós temos aquela de Dworkin, por exemplo, ou mesmo de Habermas, segundo a qual nós temos que ter ou uma aplicação discursiva ou uma interpretação criativa, construtiva das regras jurídicas. Espero que tenha dado para ouvir, né? O som chegou? Foi difícil só pelas palavras usadas? Não, foi de boa, o som ficou bom. Ah, que bom. Então, beleza. Eu coloco o vídeo do Delamare porque ele é um bom exemplo de como um teórico assim, descreve a própria filosofia do direito, né? E ele faz um resumo bem interessante por conta de que o Delamare ele não só dá um conceito, como também ele estabelece caminhos. Diga lá, João. Só uma pergunta. Ele falou no final do método positivista, do método positivo. Sim. É desse método que surge a teoria pragmática que você colocou no texto da aula? É uma boa pergunta. A pragmática ela já tenta responder algumas críticas que o positivismo recebe, e para alguns a pragmática é até um novo modelo. Seria um modelo apto a suceder, né, a ser uma sequência do positivismo. Hoje a gente vive um momento, pessoal, que a teoria, por exemplo, a pragmática pode ser encaixada no neopositivismo que o Andrei escreveu ali. Porque a gente não tem muito claro o que é neopositivismo, sabe? Há quem diga que, na verdade, é o próprio positivismo melhor assim explicado. Vocês estão começando, mas existe um equívoco. Tem muita gente que confunde positivismo com aplicação literal da lei. E por que confunde? Bom, primeiro, é bem fácil para a gente saber o que é aplicação literal, né? A aplicação literal qualquer um sabe, não precisa nem ter feito um dia de faculdade. Conhecer a palavra pelo seu sentido denotativo. Então, assim, está escrito proibido fumar. Não tem que interpretar. Está proibido fumar. Alguém mais apressado vai dizer assim, o positivismo é um modelo teórico que a gente que diria que nós devemos trabalhar a lei no seu sentido literal. Aí fica positivismo uma espécie de legalismo. O positivista é o cara, é a pessoa, é o pesquisador que é legalista. E não é uma imagem correta, porque como vocês já começam a ver, o positivismo é um método que hoje, por exemplo, não supõe a literalidade da lei, mas supõe a aplicação do direito seguindo um procedimento
que é descritivo. Isso fica mais claro do jeito que vai passando. Mas, em termos simples, seria assim. A mãe da gente, na casa da gente, nos ensina que, por exemplo, enquanto todos não terminaram de jantar, não pode ter sobremesa. E a gente sabe disso. O positivismo é essa segurança de que isso que a gente sabe será mantido. E será mantido porque essa norma sabida, ela corresponde a algo que existe igual a minha caneta existe. Por isso que eu falo, é mais fácil falar aplicação literal da lei do que entender o que eu acabei de dizer. Mas o positivista, ele acredita que a norma jurídica, ela é em si um acontecimento que deve ser replicado porque ele deve ser percebido igual a gente percebe a caneta. O direito é um fato social. E, em grandes linhas, assim, em bem grandes linhas, isso é o positivismo. O neopositivismo, ele aparece para repercutir que se a própria vida social é dinâmica, sabe, assim, os nossos costumes, todo verão a gente tem a moda de roupa, quer dizer, se a vida ela se transforma, o fato jurídico também não deveria acompanhar esses acontecimentos. Então, isso é um problema conceitual, porque o positivismo colocou a norma como um fato, um acontecimento que todos conseguem, assim, perceber e devem repetir. O direito, assim, seguro, né? Aí o neopositivismo, ele tem esse problema. Ainda mais porque, veja, a gente... o que a pandemia fez, né? A pandemia, tudo aquilo que era comum ficou diferente. Hoje de manhã eu encontrei um colega de trabalho, assim, professor, que eu não via presencialmente há 1 ano e meio. Foi até estranho, né? Porque ele me viu caminhando e hoje em dia a gente caminha olhando para o celular. Aí, de repente, eu escutei alguém me chamando, professor Giovanni. Aí eu olhei para o lado e falei, pô, rapaz, meu, tinha 1 ano e meio que a gente não se via, assim, por videoconferência até via, mas não se encontrava. Louco imaginar isso, né? Como que você fica... meus pais mesmo, eu levei meses até encontrar com eles. E pelo que os jornais estão falando, a gente tem que parar de encontrar os pais de novo. Que a tal variante Delta já está derrubando os idosos, mesmo já vacinados. Então, você vê, agora que, né, a gente tem conseguido almoçar junto, daqui a pouco já, não está seguro mais almoçar junto. Louco isso. E aí, o que isso tem a ver com positivismo? Se a norma jurídica é um acontecimento, assim, é um fato, é muito estranho, porque a própria vida está bem inconstante. Aí você vai falar, mas o neopositivismo é uma teoria que já existia antes da pandemia. Sim, eu estou exemplificando com a pandemia, porque o evento mundial que balançou assim essa confiança no positivismo foi a Segunda Guerra Mundial, tá? O positivismo ele foi estabelecido como um modelo teórico antes das guerras, lá por volta de 1900. O auge da construção teórica, lá em 1920, 30. Aí o que acontece? Vem uma guerra mundial que muda muito a percepção de muita coisa. É só ilustrar que antes da Segunda Guerra Mundial era completamente normal, assim, todo mundo sabia o seu lugar. A mulher sabia o lugar dela, o homem sabia o lugar dela, e estava todo mundo feliz, tá?
Às vezes a gente fica pensando assim, ah, não, as mulheres já se sentiam oprimidas, elas só não eram ouvidas. Não, antes, as mulheres estavam, talvez iludidas, mas estavam em paz. Só que aí o que fez a guerra? Obrigou que todos, né, se os homens foram lutar na guerra, as mulheres tiveram que assumir as posições públicas. E isso não tem volta, né? Isso não tem volta. Até as mulheres ficaram bem prejudicadas, diga de passagem, porque elas assumiram a vida pública e mantiveram a vida doméstica. Porque os homens voltaram da guerra, aí eles não foram lavar prato, né? Eles não foram lavar roupa, eles não foram cuidar da casa. Então a mulher, ela virou dupla jornada. Ela passou a trabalhar fora e continuou trabalhando dentro. Ficou ruim para as mulheres, né? Agora, acredito que agora nos anos 2000, o pessoal já, né, bom, final de semana eu também lavo o prato, eu também ajudo aqui em casa. Até gostaria de ajudar mais, e está gravando, eu sei que está gravando. Eu sei que isso pode ser usado no futuro. Mas a verdade é, assim, genuinamente, eu percebo que cada um de nós tem que ajudar mais do que ajuda. E as mulheres têm que fazer menos do que já fazem. Eu vi aqui no chat, antes de abrir para você, João, escreveram ali, o Gabriel escreveu, né? Se o positivismo da filosofia tem algo a ver com o positivismo jurídico. Tem sim, viu, Gabriel? Porque o movimento filosófico, né, o positivismo científico lá do Augusto Comte, isso entrou na universidade, de um modo geral, e é a base do positivismo jurídico. Então, o que é o positivismo filosófico? É aquele que busca os fatos, né, a ciência experimental e os fatos. O positivismo jurídico é aquele que trabalha o fato jurídico. Vamos ouvir o João Lucas. Diga lá, João. Só para fechar aqui, então, tipo assim, supondo que exista lá as leis, as normas, o positivista vai ser o cara, tipo assim, tem uma lei e um ser humano chega, eu tenho uma objeção moral contra essa lei porque eu cresci de tal forma e eu a contesto. O positivista diria, tipo, não importa muito, o que é bom está estabelecido como legal na lei e o que é mal está estabelecido como ilegal. É tipo isso? Não. Tipo, tudo dentro da lei? Não. Aí você está assumindo aquela posição legalista, né? O positivista ele diria para esse sujeito que ele deveria então participar das deliberações públicas e ajustar essa norma. O positivista ele diria, olha, o que vale é o que nós combinamos, não exatamente a lei, né? Não é uma questão da lei, mas é uma questão da decisão pública. O direito é isso. A gente, como sociedade, escolheu alguma coisa e nós devemos, para o bem ou para o mal, manter o que combinamos. Entendi, obrigado. Não, e você vê, é muito forte isso de confundir o positivismo com o legalismo. E aí, para tentar ajudar a desmontar isso, pensa assim, a Inglaterra, os Estados Unidos, a África do Sul, são países que o direito é eminentemente costumeiro. A principal fonte do direito não é a lei. E eles tiveram um positivista igual aqui no Brasil. Tá? O Brasil é um lugar que tem um direito à lei escrita. Nós temos milhares de leis. E aí o Andrei brincou ali que ele se identificou com essa proposta, né? O que é combinado tem que ser feito. Olha, Andrei, é exatamente esse o ideal do positivismo. Os pactos têm que ser cumpridos, o que está combinado não é caro. Segundo o positivismo, não. Só que isso tem problemas.
né? Tem problemas. Você pega assim uma sociedade como a brasileira, que é desigual, que não, e é muito verdadeiro. Então, Fernando, o positivismo, enquanto modelo, enquanto ideal, ele é correto, tá? Você não vai conseguir dizer que a ideia é errada, mas assim a aplicação da ideia no mundo real sofre as dificuldades do mundo real, né? Pensa, nem todo mundo sabe ler e escrever. Se ele não sabe ler e escrever e a principal fonte de acesso à informação são os livros, algumas pessoas vão combinar alguma coisa sem ter informação do que está combinando. Então, vamos lá. Então, a Grace coloca bem que a gente tem um problema assim de conhecer as variáveis, né? A gente não conhece as variáveis. Então, você combina algumas coisas sem ter todas as informações. Aí o João Lucas pergunta se a teoria da ação comunicativa é positivista. Não, porque a teoria da ação comunicativa ela discute muito mais as formas da comunicação do que os efeitos da comunicação, tá? A teoria da ação comunicativa ela é pragmática. É uma discussão sobre as formas que uma sociedade bem ordenada deveria assumir até para ter essa combinação que seja. Então, ela já é uma reação ao modelo positivista. Mas aí, quanto aos efeitos, se você está falando da teoria comunicativa lá do Habermas, o Habermas ele discute muito que o positivismo ele tem dificuldade para incorporar as questões de justiça, porque aparentemente para o positivismo todos são iguais, todos, até supostamente os que não são, pelo menos na aplicação prática. Então, aí o Andrei diz, a questão então é a contratação, a negociação. Tipo, no mundo jurídico é posto que todos devem saber o que a lei fala, e isso não é real. É um problema aí prático, Andrei. É um problema prático. A aplicação prática ela convive com algumas ficções. E, em determinado momento, essas ficções até funcionam. E, em outros momentos, não funcionam. Eu estou ilustrando aí uma situação como a gente tem hoje, de muita... As coisas estão mudando muito rápido. Né? As coisas estão mudando muito rápido. Olha lá, a Grace coloca ali uma frase bem espirituosa, né, que supostamente é de Freud. O Apud é citando, né? Então Charcot citando Freud. A teoria é boa, só que não impede a realidade de existir. Então, é que, igual a filosofia falou, né? Ou pelo menos o que... mas ajudou a frase, viu, Grace? Obrigado. Lembra que o que a filosofia se propôs a fazer é uma reflexão. E essa reflexão vem do contraponto entre a ideia e o fato. Então, a filosofia, ou melhor, o positivismo como modelo teórico é uma ideia. E a prática positivista é um fato. A ideia e o fato podem, quando são confrontados, a gente perceber incongruências. Então,
igual ali. Num contexto imaginário, pessoas totalmente iguais, totalmente racionais, a gente tem assim a boa percepção das implicações daquilo que estamos combinando, é muito adequado, eu diria, assumir o ideal positivista. Agora, numa sociedade real, não ideal, numa sociedade real, aí faz todo sentido o que a filosofia se propõe, que é discutir as condições de possibilidade daquilo que é ideal. O Habermas, por exemplo, na teoria da ação comunicativa, que é uma construção teórica dificílima, mas quando a gente contextualiza, diminui bastante o problema. O que o Habermas se propõe é discutir as condições de possibilidade para uma aplicação do direito justo, mas respeitando figuras nossas, que o direito é aplicado à força, inclusive. Então, você vê, é utópico, mas não é tão utópico, porque quem discordar é na dor ou no amor. Né? Se não for no amor, vai ser na dor. Então, é isso. E aí, pessoal, já está em cima da hora, né? Para quem gosta de futebol, tem até o jogo lá do Fluminense. Pois é, tem isso também, né? De qualquer modo, o que a gente viu na aula de hoje, o que a gente está discutindo é assim. Existe um conhecimento que é intelectual, igual positivismo como modelo teórico, positivismo como ideia, certo? E existe um conhecimento que é vivencial, é experimental. Aquele modelo teórico, que tipo de repercussão? Na prática, se a gente disser que isso que foi combinado tem que ser aplicado, repercute isso na nossa vida concreta. Então, o Congresso Nacional cria lá o fundo eleitoral, com 4 bilhões de reais para termos melhores eleições. Né? O que a gente diria? Olha, o direito é esse. Né? Não porque está escrito, mas porque essa é a vontade social. Mas eu não concordo. Não, né? Quem tem a competência de definir o direito já se manifestou. Se você não está satisfeito, vote melhor na próxima eleição. Se, na verdade, o fundo eleitoral foi criado, a culpa é sua que votou errado. Sim, você que é culpado. Você não sabe votar. Você vê o negócio? Aí o Andrei relaciona. Espera lá. Se o combinado não pode ser a regra, é o fim da democracia? O que escapou aí na tua pergunta, Andrei? Que democracia realmente existiu nessa legislação que foi votada, que seja por 400, 500 deputados? Nós somos 200 milhões. Faltou foi democracia aí. O problema não é o combinado tem que prevalecer. Né? É que talvez as nossas formas não estão boas. As nossas formas não estão boas. Agora, de algum modo, o positivismo reduziu, sem intencionar, não era a intenção do positivismo, mas ele acabou significando a redução da própria discussão, né? E talvez aí que a teoria da comunicativa nós vamos ter que incluir
mais coisa aí nesse jogo político. A tal crise da democracia, bom, crise não é um negócio ruim, né? Os gregos, a partir da crise, criaram a filosofia. Né? O difícil talvez não seja a crise, mas essa momentânea dificuldade mesmo, a incapacidade que temos de refletir, ou mesmo de lidar com coisas que são difíceis, né? Repensar, pode ser uma falta, a gente perdeu um pouco da capacidade de reflexão. Nada que a gente não possa reaver, mas isso passa também pelo que a gente está tentando aqui, sabe? Muitas vezes eu vi na UEL pessoas, estudantes chateados, sabe? Tem muita gente que estuda na UEL, tem muita gente que trabalha na UEL que é simpático, por exemplo, ao governo Bolsonaro, mas não tem coragem de falar, porque a maioria da comunidade universitária não é simpática. Olha que triste. Num ambiente que a gente deveria ser capaz de discutir até ideias que eu não concordo, tenta alguém no ambiente da UEL encontrar alguma coisa boa no governo Bolsonaro e não apanhar depois. Isso é só para exemplificar, assim, nem na universidade a gente está podendo determinadas discussões são, entre aspas, proibidas, entre aspas, entendeu? Alguém que queira elogiar alguma coisa desse governo receberá a pecha de fascista. Mas por que é fascista? Porque o Bolsonaro é genocida. Cara, ele é um governante assim que tem muita, sei lá como classificar, mas é uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil. Ah, Fernando, não sei não, viu, cara? Não sei não. Tomara que você esteja certo. O governo até tenta, mas é verdade que a imprensa também não tem ajudado, né? A imprensa, ela gosta de bater. E eu nem estou dizendo que seja só um problema de comunicação, mas existe esse problema de comunicação. O papel da imprensa, eu não sei se é fazer oposição. Eu imagino que o papel da imprensa vou dar um exemplo bobo. Aqui no Paraná, quem está aqui no Paraná deve saber que a gente tem os pedágios que já foi assim. Os contratos dos pedágios, tem um monte de gente já na cadeia por causa desses contratos. E entra governador, sai governador, e todos dizem, olha, nós vamos mudar esse modelo. Aí, semana passada, o governador do Paraná veio a Londrina e anunciou, todo feliz, olha, gente, vai haver uma redução. O novo contrato de pedágio vai ser pelo menos 50% mais barato. Só que aí, primeira coisa que me incomodou, espera lá. Um negócio que é 50% mais barato, mas de algo muito caro, não sei se melhorou mesmo. Eu pensei isso. A imprensa repercutiu isso? Essa dúvida? Não repercutiu. Outra coisa,
vão ser criadas novas praças de pedágio. Aí faz a conta. Então, as praças antigas reduziram 50%. Mas agora tem novas praças também cobrando 50%. 50, mas por 50, 100. Ou seja, o preço vai ser o mesmo. O dobro da metade. E a imprensa questionou isso. Algum jornalista perguntou isso para o governador. Espera lá, governador, o senhor disse que vai reduzir, mas vai criar praça nova. Praça nova mais praça nova, 50 mais 50 não dá 100? Ninguém perguntou isso para o homem. Quer dizer, se perguntasse, estaria fazendo oposição? Não. Se perguntasse, estaria repercutindo um fato. O que tem acontecido com o governo de Brasília é que, vamos dizer que a imprensa não está só fazendo pergunta desagradável. Ela também está, digamos, assumindo posições. Isso é bem claro. A imprensa, digamos, é a oposição. É errado? Não sei se é errado. Né? Não sei se é errado, mas se ela simplesmente está fazendo oposição, o que vai repercutir o fato? Aí a Grace diz, a minha antipatia, além de incontáveis razões éticas de autopreservação, acredito que o governo passou de qualquer limite com as mortes na pandemia. Pode ser que você esteja correta, Grace. Eu não vou. Eu também acho, particularmente, mas aí acho que existiram e seguem existindo equívocos nessa condução da pandemia. Mas vamos dizer que a pandemia ela tá matando até quando tem bons governos. As pessoas estão morrendo até a despeito do governo ser bom. Mas eu concordo que a gestão aqui ela não me parece estar sendo eficiente. É uma impressão, não é uma verdade. Agora, a gente até para ter essa verdade, eu acho que a gente teria que ter mais elementos. O número só, 600 mil morreram. Tá, isso é uma tragédia inominável. Mas eu não sei. Poderia ter antecipado a compra de vacinas e evitado mortes. Parece que sim. Tem até uma CPI tentando identificar isso. E mesmo a CPI tentando identificar isso, olha que ela ainda ela não conseguiu identificar isso não, tá? Assim, pelo menos é o que eu tenho acompanhado na imprensa. Teve lá um caso de corrupção, parece, né? Aquela tentativa de comprar uma vacina pelo dobro do preço, que aí parece que a CPI e a própria imprensa tiveram um papel importante. E a questão da Pfizer... Bom, essa história está estranha mesmo, Grace. Está estranha. Eu não tiro... Vamos dizer assim... tem coisas que estão mal explicadas. Então, Diego, mas a própria CPI não tem muito interesse em ser conclusiva, porque a eleição é o ano que vem só, né? Então, não por acaso, há um desejo assim, de arrastar um pouco esse processo. Se já existem essas provas, pode ser até que existam mesmo, não há interesse em fechar esse julgamento, o da CPI, tá? Porque a eleição é só o ano que vem. Sabe, infelizmente, alguns dos grandes nomes dessa CPI são pessoas que a gente já conhece de outras CPIs. Talvez, assim, muitos dos seus membros, quem tem menos ficha criminal tem só uns 20 processos. E quando eu falo 20 processos, é processo mesmo.
Inclusive, né, o Renan Calheiros ele foi ministro da Justiça do Fernando Collor. E a maioria aqui não lembra, porque nem tinha nascido. Mas eu lembro, Fernando Collor foi o primeiro que sofreu impeachment, o primeiro que sofreu golpe, né? Então, você vê que a gente cobre um santo e descobre outro, né? Mas, assim, eu fiz esse contraponto. Boa noite, Bruno. Eu vou... Não, já, na verdade, era 9h45. Eu passei, desculpa. E, na verdade, desde 9h45, mesmo a matéria, acho que já tinha terminado. Só fechar que o papel desse comentário final não é defender o governo Bolsonaro, não, tá? O papel é dizer que a universidade deveria ser capaz da gente, por exemplo, tentar entender o governo Bolsonaro sem, no final, estarmos nos xingando. Obrigado, boa noite. A gente continua amanhã mais focado no exercício. Tchau, tchau. Bom descanso, pessoal. Valeu, professor. Boa noite.